Olá, queridos, sejam bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. É sempre um prazer estar com você logo pelas primeiras horas do dia, agradecendo a Deus, bebendo água limpa da fonte, buscando poder e dividindo o pão da vida, que é a palavra de Deus. Nós oramos nesse momento, pedimos a Deus inspiração, precisamos entender a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, livro de Salmos, capítulo 30 e versículo 5, está o verso bíblico de hoje, é um verso confortante, um verso animador, que vai dizer o seguinte, Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, o ser humano, ele se comporta das mais diferentes maneiras quando a aflição bate à porta do coração dele. É verdade. O ser humano, ele às vezes reage bem, às vezes reage mal nos momentos de dificuldade. Quando estamos bem, é fácil viver na presença de Deus. Mas quando chegam as tempestades, muitos não sabem lidar com elas e acabam por culpar a Deus. Até mesmo alguns cristãos. Muitos não compreendem por que o cristão passa por problemas que deveriam ser destinados somente aos ímpios. Por que o cristão sofre e é ridicularizado pelos adversários de Deus? Na realidade, queridos, Satanás, ele quer acertar Jesus. Ele quer distorcer o caráter de Deus. Como ele não venceu Jesus, e um dia na cruz do Calvário ele foi derrotado por Cristo, então ele se vinga de Jesus em você e em mim. A intenção de Satanás, o acusador de todos e o causador de toda a dor, é de molestar o ser humano, até ele pensar que Deus se esqueceu dele ou até mesmo que Deus o abandonou. Que Deus abandonou o projeto humanidade. O diabo faz o impossível para que nós acreditemos que fomos criados por um Deus que não se importa mais com suas criaturas e os seus problemas. E que Deus não está nem aí se as tragédias estão invadindo a nossa vida. Então, grande parte das pessoas não se dão conta desse grande conflito que existe entre Deus e Lúcifer, o anjo caído. A minha e a sua dor será bem menor se nós atribuirmos todo o mal a uma guerra passageira entre Deus e o diabo. Uma guerra inevitável, onde não estamos sozinhos, embora pareça. O cristão é alvo de zombaria e às vezes excluído, discriminado, ridicularizado, por vezes por uma vida toda. Na universidade, no trabalho, talvez dentro de casa. Por que sofrem os cristãos? Desde o aparecimento do pecado, os seres angelicais vêm observando como reage o ser humano face à dor, face à falta de alimento, face à morte. Após conhecer a origem do mal e o causador de toda a infelicidade. Qual é a nossa reação nos momentos de depressão? Amaldiçoaremos a Deus? Perderemos a paciência com o Criador? Ou nos esconderemos em seus braços, confiantes de que tudo passará? Qual é a sua reação na dor, na falta de dinheiro? Como você reage quando está desempregado, sem o seu gás de cozinha, sem o valor da mensalidade escolar do seu filho, sem dinheiro para pagar o aluguel? O que você pensa de Deus quando morre um membro da sua família? Para você, quem é o culpado de tudo isso? Deus não tem prazer, queridos. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Pelo contrário, Ele sofre com você e espera que você entenda que por maior que seja a noite, por maior que seja o flagelo ou a duração de todo o seu sofrimento, passará. Ele garante que tudo passará.
confiante nas promessas do Senhor. Enfrente hoje tudo o que vier contrário a você, convicto de que Deus não está atrás e nem do lado. Ele vai à frente, te ajudando a vencer o invencível e fazendo com que você transponha o intransponível. Creia, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Que você possa nesse dia ser ricamente confortado e abençoado por Deus, que tudo pode. Amém?